boa tarde. Estamos de volta, até que enfim, com a nossa nova jornada de 2021, com o nosso programa Coisas do Cotidiano. Cara nova, estúdio novo. Claudinho, hoje eu quase vim de terno para marcar essa nova temporada de 2021. Mas o fato é que estamos aqui para começar novamente. Hoje conosco a doutora psicóloga Zélia Rocha. Boa tarde, Zélia. Boa tarde. Não é doutora, viu? É só Zélia Rocha, psicóloga, não é doutor. E é com alegria que nós estamos aqui para batermos esse papo. Na técnica, nos bastidores, o nosso Lombardi, Claudinho Cardoso. Boa tarde, Claudinho. Sem microfone, mandou boa tarde para todo mundo. É assim mesmo, a gente está um pouco improvisando. Hoje, infelizmente, estamos com problemas técnicos na internet em toda a região, segundo a senhora Vivo. Mas o fato é que o programa não pode parar. Você pode mandar suas perguntas, seus comentários, suas sugestões para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou diretamente para o telefone fixo aqui dos nossos estúdios, que o Claudinho está louco para receber a sua ligação, no 64 3014 4009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec, Centro Espírita Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Centro Allan Kardec da cidade de Mineiros, do Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e pela Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como de praxe, começamos sempre o nosso programa com a nossa oração e como de praxe, a nossa convidada é convidada para fazer a nossa oração. Por favor, Zélia. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos todos, neste momento, buscarmos essa sintonia com os nossos amigos espirituais. Que nós sejamos agraciados, Senhor, pela Tua presença, através desses amigos, desses companheiros, para que possamos nesta tarde e noite, fazermos as nossas reflexões, compreendendo, Senhor, a Tua grandeza, a Tua bondade, e pedimos que todos os lares sejam abençoados e fortalecidos. Mas rogamos, Senhor, também para os hospitais, para as pessoas que estão enfermas, e tudo, Senhor, que Tu possas agraciar com a Tua bondade, com a Tua luz, seja neste momento. E que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso tema é cancelando o cancelamento. De acordo com o dicionário australiano Macquarie, a cultura do cancelamento foi eleita o termo do ano de 2019 e, obviamente, não era por menos. Mesmo não tendo uma origem exata, a cultura do cancelamento aparentemente teve início a partir da mobilização de vítimas de assédio e de abuso sexual do movimento Me Too, que ganhou maior visibilidade em 2017 por força das denúncias realizadas em Hollywood. Desde então, mesmo o movimento Me Too, traduzindo a coragem de se expor problemas há anos escondidos, a cultura do cancelamento vem seguindo um caminho que aparentemente diferencia-se da iniciativa de conscientização e debate de assuntos relevantes no âmbito digital e no âmbito real, como assédio, racismo, homofobia e etc. A cultura do cancelamento tem chamado a atenção principalmente nas redes sociais, por tratar-se de uma onda que incentiva pessoas a deixarem de apoiar determinadas personalidades ou empresas, sejam elas públicas ou privadas. Ao contrário do direito, em que há um devido processo legal para justificar uma punição ou não, o Tribunal da Internet não costuma oportunizar sequer o exercício do contraditório, iniciando-se tão logo o erro ou conduta tidos como reprováveis sejam notados e expostos. Esse imediatismo traz à tona a intolerância e a polarização, tornando o ambiente virtual um lugar hostil, seletivo e, por vezes, injusto. E mesmo quando revestido de boa intenção, provoca um alastramento de discursos de ódio, transformando em lixamento virtual. Em resumo,
A cultura do cancelamento, que teve origem em um movimento que promovia denúncia e discussão de temas relevantes, hoje em dia acaba acarretando o descarte do debate saudável, impondo de forma imediata a sanção ao agente, sem viabilizar a defesa prévia ou eventual. Uma vez que não possui viés de educar e reintegrar, mas apenas de excluir. Por esse motivo, é crescente o número de pessoas que optam por não compartilhar seus pensamentos sobre determinados temas, por receio do cancelamento e dos danos, sejam eles psicológicos, de imagens ou patrimoniais. Com isto, o propósito de exposição de temas para que haja liberdade de comunicação social, garantindo-se a livre circulação de ideias e informações de forma pluralista na realidade, tornou-se uma ferramenta de autocensura ao invés de promover o debate. A cultura do cancelamento, na forma como é praticada, afeta ainda que de maneira indireta o exercício dos direitos da livre manifestação de pensamento e da liberdade de expressão, eliminando o debate de questões que, de forma saudável, trariam benefícios para a sociedade ou promoveria o processo intelectual e a evolução pessoal de cada um. Zélia Rocha, a cultura do cancelamento seria uma nova forma de justiça social? Bem, como você já falou no início, na introdução, ela foi considerada, logo após perceber esse poder que teria na rede, ela passou a ser considerada como tal, essa justiça social. Mas, infelizmente, ela foi caminhando para um caminho muito ruim, né? Inevitavelmente, isso aconteceu em função das pessoas. Nós acreditamos que tudo que acontece tem um lado bom e tem um lado ruim. Saiu-se do lado bom, da diversidade, da oportunidade de fazer, da oportunidade de... Então, a oportunidade que seria para que houvesse, agora, possibilitado pela rede, uma condição de trocar ideias, de conhecimento, cultura. Entretanto, partiu para essa condição e hoje nós temos a sensação de que não se cancela a ideia, está cancelando o indivíduo. É um linchamento mesmo, né? Totalmente aquele... Eu quero bani-lo das redes sociais. Virou uma questão até pessoal, porque exatamente. A coisa mudou o foco totalmente. O que poderia ser inicialmente uma ideia até interessante, porque faria o cancelamento de coisas que realmente seriam questionáveis, partiu para o lado pessoal e indiscriminado, né? Totalmente. Sem medir consequências, nem olhar a quem atinge. Na sua opinião, isso resolve alguma coisa? Ou seja, quando alguém é cancelado, ele realmente aprende a lição ou não? Bom, na minha concepção, acho que não. Nem sempre, em função de que já é algo que aquela pessoa tem dentro dele, aquele sentimento, ele não manifestou por acaso aquilo, né? Seja o que ele manifestou que está sendo cancelado, está sendo observado pelas pessoas, porque faz parte daquele indivíduo. Ele vai retratar, com certeza, como nós temos visto, mas a ideia continua com ele. E aí, o que nós estamos vendo em função disso? Nós estamos vendo pessoas sendo amordaçadas, né? Não têm mais coragem de falar das suas ideias, e elas estão, assim, no controle. Foucault falava muito sobre isso. Quando a gente fez a faculdade, Foucault falava assim, que o indivíduo não tem poder, mas o poder está nas redes. E isso, Foucault, é de 1900 e pouco. E ele vai dizer que, então, o indivíduo, ele não tem esse poder, mas quando cai na rede, a rede tem total poder, é o que nós estamos vendo. Porque na época de Foucault ele falava das redes sociais no sentido da sociedade. Exatamente. E ele falava das redes de trabalho, das redes familiares, né? Então, uma coisa mais pequena, isso, né? Então a gente pode ver que as redes evoluíram e tomaram uma proporção maior. No entanto, isso não serve como um educativo, serve como um punitivo. Punitivo.
E é interessante que a gente percebe bem claro que tudo aquilo que ele fala, que ele retrata, está acontecendo num montante maior, uma vez que hoje tem uma condição de envolver o mundo todo, né? Numa ideia. De repente, você tira uma foto, manda essa foto. No mundo todo pode acontecer, para as pessoas verem. Por quê? Porque há uma ligação muito grande. Entretanto, passou-se agora a ter esse olhar de vigília. Foucault também fala quando existe uma pessoa e vários ali sendo controlados por aquela pessoa, que seria a ideia que não pode falar determinadas coisas. Então, o que acontece? O indivíduo fica aqui embaixo e ele se autocontrola. Ele não tem mais o controle. Não é a pessoa que controla, ele fica se autocontrolando em função do que ele pode ser, então, prejudicado pelos seus pensamentos, pode ser tolhido. E o cancelamento? Ele é capaz, hoje, de trazer algum resultado prático positivo? Lembrando que ele evoluiu de maneira negativa, né? Exatamente. Bom, seria muito bom se ele pudesse ser essa ferramenta, esse instrumento da diversidade. Não é? Nós tivéssemos ali, então, essa condição de falar da diversidade, que pudéssemos, então, trocar ideias. Mas eu acredito que não tem essa condição enquanto nós, humanos, né, espíritos ainda imperfeitos que somos, e que nós sempre queremos levar vantagem. Ou seja, o orgulho e o egoísmo está sempre atravessado nos nossos comportamentos, nas nossas condutas. Pois é, você falando de Foucault, eu me lembrei de Adler. Uma das 3 teorias, uma das 3 escolas psicológicas vienenses. No início da carreira do Adler, ele foi muito criticado por tomar posições, aliás, por defender posições egoístas, porque ele é o pai da psicologia individualista, né? Então ele defendia, assim, posições muito particulares, egoísticas. Isso não reflete hoje nas questões relativas ao cancelamento? Eu explico. Porque aquilo que nós conversávamos antes do programa, o reprimido passou a ser repressor. As pessoas passaram a utilizar a rede para questões próprias. Ou seja, se eu não vou com a cara do A, então eu mobilizo uma turma para que a gente prejudique o A de alguma maneira através da própria rede. Bom, a gente entende que sim, uma vez que os oprimidos, né? Quem são os oprimidos? Eram aqueles que não tinham voz, que não tinham direito, que não eram ouvidos, que eles estavam sempre na periferia das coisas. Hoje, o que aconteceu? Nós temos... Eles descobriram que eles são maioria. E com a condição da internet que dá a eles essa ferramenta, essa condição de se sentir empoderado, eles, então, vão trabalhar em cima disso. Ou seja, são pessoas raivosas, pessoas que estão ali cobrando algo que eles não tiveram. E é uma característica do mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Exatamente. Então, quando esses tiveram voz através da internet, é bom que se lembre que a internet é uma ferramenta extraordinária. No entanto, cabe a cada usuário escolher qual é a melhor maneira que vai se utilizar a internet. O cancelamento é muito utilizado nas redes sociais. Ele surgiu em função da internet. No entanto, no meio físico, no meio real, porque consideramos, não que a internet não seja real, mas ela é considerada um ambiente virtual. No meio físico, você acha que o cancelamento pode acontecer no dia a dia, por exemplo, entre colegas, família, colegas de trabalho, por exemplo? Sim, desde que o homem é homem, a gente acredita que sim, nas relações, sempre nós tivemos algo que motivasse alguém a querer estar superior ao outro. E a gente pensa no dia a dia, nós podemos pensar na maledicência, que é algo gravíssimo, na fofoca, né, aquilo que... São formas de cancelamento. O achismo são formas de cancelamento. E nós também podemos pensar hoje, né, as perseguições políticas, religiosas. Né, eu acho interessante a gente falar essa questão do Divaldo, que a gente vinha falando. Né, a fala do Divaldo, fizemos um recorte da fala dele em um congresso.
onde foi belíssima a palestra dele. Fizeram um recorte. Com esse recorte, criaram-se, então, destacou uma cultura parte do ódio, né? Cultura do ódio, enquanto ele... E aí quiseram, então, levá-lo a cancelamentos. E eles conseguiram alguns cancelamentos. Porque aqueles que eram pares, que eram iguais, eles, então, aderiram. Hoje nós temos esses espíritas progressistas que, infelizmente, né, têm trazido coisas desagradáveis para nós. E é bom que se diga que se dizem espíritas progressistas, porque não existem essas bandeiras ideológicas dentro da doutrina. E é bom que se diga também, para que os nossos ouvintes que estejam acompanhando e não são espíritas entendam que isso sequer arranhou a imagem do Divaldo. Exatamente. Foi uma tentativa infrutífera, infeliz, inclusive, e que sequer arranhou. Muito pelo contrário, né? E foi impulsionar. E o Divaldo já dizia para nós, naquele livro, do Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais, ele vinha pontuando essa possibilidade dessas agressões. Sim. Né? Então, o que é isso? Espíritos obsessores que, então, mesclam entre aqueles que deixam, né, as brechas, nós sabemos que é egoísmo, orgulho, a vaidade, e eles, então, começam a atacar as casas espíritas, entre nós, entre os pares mesmo. Você, no dia a dia, que você é psicóloga clínica, no seu dia a dia, porque você tem pegado alguns casos de pacientes que se queixam de cancelamento? Então, eu vou até te falar uma coisa que eu não te falei antes. Quando você me propôs esse assunto, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha. Por causa do termo, né? Exatamente. Né? Dá licença, só para facilitar seu raciocínio. O termo é um neologismo, o termo é novo, mas a prática sempre existiu. Exatamente, mas assim, do que se tratava isto, né? Aí eu fui procurar, fui pesquisar, fui buscar nos jovens que eu atendia, então eu comecei a entender do que se tratava. Era uma prática antiga e que estava agora com outra roupagem. Um outro nome, ou seja, e agora com muito poder. Com muito poder. Por quê? Porque nós temos esse jovem, essa pessoa que vai ser cancelada, esse possível ser cancelado, ele tem uma dependência muito grande do outro. Então, ele vive em função do outro. Ele vive em função, às vezes, das curtidas, dos likes, dos joinhas. Ou seja, ele faz de tudo para ter essa evidência. Por quê? Eu fui descobrindo também que ele ganha dinheiro com isto, não é? Ele tem evidência. Olha, é tão lamentável isso, porque grandes marcas de produtos que a gente consome, do nada eles pegam uma pessoa dessa sem referência e transformam em um divulgador da sua marca. Entretanto, logo aparece alguma coisa desagradável. O que acontece? Aquela pessoa está no alto, ela está lá no topo, ela cai, e aí nós sabemos quantas pessoas tiveram depressões severas, sentindo o menosprezo, sentindo que agora perdeu o chão. O que elas fazem? Fazem doenças, patologias que já existiam nelas, porque elas não eram já saudáveis. Já existiam, então veio à tona tudo, tentativas de suicídios e até suicídios. Então a gente pode afirmar que a exclusão social promovida pelo cancelamento pode realmente causar traumas psicológicos. Muitos traumas psicológicos. E isso é gravíssimo, porque geralmente, Zélia, aquela pessoa que está movida pela empolgação, pelo poder efêmero não, momentâneo até, mais do que efêmero, que a internet proporciona, ele arma aquele circo, muitas das vezes tentando jogar os seus problemas e frustrações naquela situação e desconhece ou ignora, ou às vezes se esqueceu que aquilo pode levar uma pessoa derrocada na vida, que aquilo ali pode levar uma pessoa ao suicídio, e caso aconteça, sim, vai ser computado na ficha kármica dele a responsabilidade por isso tudo. Não dele, como dos que o acompanham. Concorda? Verdade. Quando você fala isto, a gente percebe que tive um caso de uma menina que depois, quando eu vi essa nomenclatura, eu compreendi que seria isto. Uma menina de 17 anos, mais três jovens planejando um suicídio coletivo. A gente trabalhou aquele livro... Aqui já está aí. Nós trabalhamos um livro que chama
Comportamentos Suicidas na Infância e Adolescência. Livro da Clara, um livro maravilhoso. E eu fazendo palestras no centro sobre esse livro, alguém me chamou e disse, olha, eu estou com um problema com a minha filha e tal, e eu atendi. Pessoa de periferia, pessoa muito pobre. Primeiro, aquela criança, quando ela chegou para mim, ela tinha um mundo todo no iPhone dela. Tinha tudo. O que ela quisesse acessar, ela acessava. Então, ela se via princesa, ela tinha um carro bom, ou seja, ela via só as coisas bacanas que era apresentado para ela. De repente, ela ficou sem chão, porque ela percebeu que ela não tinha nada. Ela tinha tudo e, num clique, ela perdia tudo. Essa menina entrou num processo depressivo e desencadeou patologias mais graves, e elas estavam preparando para isso, porque elas perceberam que elas não tinham aquilo que era ofertado. Realmente era ilusório. É ilusório, mas isso é tão forte, porque se nós não tomarmos cuidado, a gente começa, então, a se comprazer. Não é? Você vai navegando por isso como se você dependesse daquilo. Você posta uma foto, você está olhando constantemente para ver se alguém viu, quem não viu, né? E é todos nós. Se nós não dermos uma freada, tipo, olha, não é por aí, né? Eu preciso dar uma freada, tomar o cuidado. Eu acho que um pouco isso que você disse, podemos fazer um paralelo com a síndrome de Estocolmo, que é aquela situação vivida onde, por exemplo, um assaltante toma de assalto um determinado lugar, faz a pessoa de refém, e durante uma longuíssima negociação com os policiais, acontece uma ligação emocional da vítima com o algoz. E, de certa maneira, acaba acontecendo essa ligação emocional da pessoa que vive essa realidade apenas virtual com as coisas que ela sonha. Então, por aí a gente vê o perigo que é a psique humana quando ela não é bem trabalhada, e principalmente numa fase tão complexa quanto a adolescência, não é não? Então, nós temos que lembrar, né, nós da doutrina espírita, temos que lembrar que nós estamos vivendo os últimos momentos, né, do mundo de provas e expiações, e segundo Manuel Filomeno de Miranda, ele está dizendo, olha, está chegando todos. A porta lá do lugar ruim abriu, estão chegando. Quem são eles? Nossos jovens, nossas crianças, alguns adultos que a gente percebe. Por quê? Então, agora vieram muitos, são muitos, e muitos contaminam tudo. É onde nós dizemos assim, olha, eles descobriram que eles eram poderosos dentro da sua miserabilidade, dentro da sua condição de ódio, de raiva, de tudo que não é negativo. Então, eles usam isso, e nós não podemos esquecer que eles estão conosco. E, sendo assim, nós vamos passar por coisas piores ainda, né? Prepararmos para passar por situações piores. Certo. Agora, psicologicamente falando, por que a atual sociedade se coloca tanto nessa posição de julgadores? Isso seria reflexo de algum conflito ou algum transtorno interior? Sim, né? Porque quando nós julgamos alguém, nós confessamos o que nós temos dentro de nós. Porque, geralmente, eu só percebo no outro aquilo que eu ainda tenho. Ou eu tenho camuflado, porque agora eu sou espírita, eu sou uma pessoa de evidência, eu não posso demonstrar. Mas está no meu íntimo. A famosa máscara, né? E muitas vezes a pessoa nem sabe que tem. Chega pessoas do consultório me trazendo situações e a pessoa sapateia o tempo todo no outro. Não é? Isso é muito comum. Projeção. Projeção no outro. Então, ela está sempre no outro. Raramente ela chega nela. E uma das situações que a gente percebe que deveremos trabalhar muito é o autoconhecimento, que a doutrina espírita já vem nos falando, o autoconhecimento, para me conhecer quem eu sou, qual é a minha capacidade. E nós vamos enfrentar assim, somos egoístas, somos orgulhosos, invejosos e maledicentes. Todos nós. O que eu faço com isso? Eu faço culpa? Fico frustrada? Não. Eu pego isso e vou elaborar, porque é a questão 919, né? Como que eu faço? Eu vou trabalhar essas minhas dificuldades. Para mim trabalhar isso, eu tenho que entrar em contato comigo mesmo. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso projetar no outro aquilo que está em mim. Você não trata
sem saber se precisa do tratamento. Exatamente. E quando eu delego, quando eu persigo alguém, quando eu faço isto, eu julgo alguém, eu estou me julgando. E, ao mesmo tempo, nós vamos lembrar assim, da questão da vingança que está no Evangelho, né? Nós não temos esse direito. E ainda psicologicamente falando, essas pessoas que promovem o cancelamento na internet, eles teriam uma identidade, um perfil psicológico, me fugiu o termo aqui, pronunciado, correto, certo, nítido, para identificar, né? Ou eles fazem parte de um leque de perfis psicológicos diferentes? Bom, eu imagino que seja um leque de perfis, mas um objetivo só, né? Qual que é esse indivíduo? Quem é esse indivíduo que está ali cancelando, que está divulgando, às vezes, fake news, né? Muito grave. Quem é esse indivíduo? É um indivíduo raivoso, com ódio. Frustrado, revoltado. É aquele que estava aqui nessa periferia, que Foucault diz, e eles juntaram e fizeram uma rede. E aí eu até quero ler um pedacinho daqui desse livro, maravilhoso, né? Que eu recomendo a todos. Leandro Carnal, Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia. Ele não é espírita. Mas veja bem o que ele diz sobre a internet facilita a vida de quem odeia. Olha, veja bem. Esse termo ele vai dizer que a internet não criou os idiotas, mas o ataque anônimo nas redes, sem o custo do ataque pessoal. Deu ao ódio do covarde uma energia muito grande. Deu-lhe a proteção da distância física e do anonimato. Quantos desses agem pelo anonimato? Criam, como fala, não identifica, né? Cria um nome diferente. Um nickname, um nome falso. Nome falso. O pior do ódio social, que é universal, agora pode ser dirigido sem custo. Numa comunidade, as relações são pessoais, na rede deletéria. Então, o que é isso? Eu li isso daqui, porque a gente vai percebendo que aquilo que era difícil de fazer, que a gente tinha dificuldade, que era, olha, eu vou agredir alguém, eu tinha que passar por muitos processos. Hoje, não. Eu dou um enter, raivoso, e aí eu consigo atingir aquela pessoa. E aquela história, às vezes, porque a internet, no meu entendimento, ela tem uma particularidade que chega a ser cruel. Uma coisa é você conversar com a pessoa no tete-a-tete, aqui, olhando no olho, percebendo as expressões da pessoa. Outra coisa é você conversar com uma pessoa que às vezes nem está aparecendo na tela a imagem dela, mas apenas letras. Então, essa impessoalidade que a conversa através da digitação nos permite, faz com que se torne ainda muito mais fácil essas agressividades. Sim, com certeza, né? A pessoa fica nesse anonimato e aí se ela pudesse olhar nos olhos daquela pessoa, talvez se ela não faria. pudesse sentir o que a pessoa sente quando ela faz uma ameaça, né? Ela não faria. Então, porque essa distância ela nos capacita a ser mais agressivos, mais violentos e mais cruéis. Por isso que Jesus disse para Simão Pedro, os homens são muito mais ingênuos do que maus. É verdade. Porque quem faz esse tipo de coisa, eu repito, não sabe o que está fazendo, não consegue mensurar a profundidade do que ela é. O Chico tem uma frase que eu não me recordo ela na integralidade, mas o sentido dela eu nunca esqueci. Que ele fala assim, que nós precisamos muito ter cuidado na hora de agir, interagir e principalmente reagir com o outro. Porque cada um guarda em si uma maneira diferente de reagir à sua ação. Então, você sabe que através da projeção, nós tendemos a colocar no outro o que nós somos, inclusive as nossas reações. Então, se determinada coisa para mim é algo irrelevante, eu não importaria, eu tenho a tendência a imaginar que o outro pensa assim. Exatamente. E faço. E aí ele reage de uma maneira até desproporcional, porque para ele aquilo foi o fim do mundo. Que às vezes a gente fala, mas como? Eu te magoei? Como assim? Por quê? Por quê? Eu não fiz nada. Mas o nada que pra eu mim, penso não é nada para o outro. É tudo para o outro, porque nós somos diversos, né? Nós somos diferentes. Agora, esse respeito ao outro, ele só vai acontecer
quando nós começarmos a sentir o efeito do desrespeito conosco. Muitas vezes, na maioria, nós estamos aprendendo pela dor, não é? E deu a dor. Agora, nós temos uma oportunidade tão grande, né? Eu convido a todos para pensar que nós temos a oportunidade de aprender com a dor do outro nesse momento. Não é que nós queremos que o outro faça as coisas erradas, mas nós podemos observar. E com a doutrina espírita a nosso favor, nós vamos percebendo que é isso. Os desafios do momento é um grande desafio, é esse desafio. De conviver próximo, né, e conviver na rede também. Caminhando agora para um outro lado na nossa conversa. Nós já discutimos o que seria o cancelamento, quem são os canceladores, o perfil deles. E agora? Qual seria a melhor maneira de agir para se evitar ser cancelado? Existe uma receita de bolo, ou um procedimento, ou ainda algumas dicas de como eu devo proceder para evitar o cancelamento, ou simplesmente não existe? Eu penso que é assim, olha, como eu vou evitar para ser cancelada? A primeira coisa seria um ego fortalecido. Não é? Quando eu entro nesse espaço, é um espaço que eu já conheço, não é algo desconhecido, mas eu conheço que ali é ameaçador. Então, eu vou me aumentar o meu controle, me limitar, né, às coisas que essa rede diz que é errado. Diz que é certo e diz que é errado. Eu tenho que me limitar. E não esperar os joinhas, os likes, ou seja, eu vou estar ali fazendo algo que eu quero fazer para o bem. Não é? Porque senão eu estarei propenso a ser cancelado. Na medida que esse indivíduo começa a ter uma ascendência, ele começa a ter mais seguidores, são vendidos os seguidores. Sim. Não é? Eu não sabia disso, fiquei sabendo. Então, é algo que eu diria para o indivíduo hoje? Fortalecer o ego e estar armado para passar por essas experiências. Na verdade, existe uma diferença. Porque os algoritmos das redes sociais, vamos colocar aqui as principais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, eles se movimentam para que você fique o mais tempo possível conectada, porque eles ganham dinheiro enquanto você está conectado, porque ali eles estão te oferecendo os produtos. No caso do YouTube, você ganha, sim, um percentual em cima da quantidade de seguidores, mas não necessariamente na quantidade de seguidores, mas na quantidade de pessoas que assistem à sua produção e que curtem aquela produção. Mas essa monetização aí, ela acontece acima de um número muito grande de seguidores. O importante da curtida e da inscrição nos canais é porque, em fazendo isso para os canais que têm um conteúdo realmente relevante para as pessoas, o algoritmo do YouTube entende que aquilo é realmente importante e apresenta para mais pessoas, joga isso mais para frente, né? Agora, Facebook e Instagram não. O que eles querem é que você fique lá rolando a tela. Isso. Tanto é que o algoritmo da rolagem infinita da tela do Instagram, se você ficar ali 24 horas ao dia, você vai rolar 24 horas, porque ele quer que você fica. Então, essa ideia de curtidas, de manifestações, de comentário, isso é feito justamente para que a pessoa fique ali. Tome o tempo, né? Tome o tempo. A Lília também, a Lila, desse livro que eu falei da tendência, né, ao suicídio, das ideias, ela vai tratar um capítulo todo sobre a interferência tecnológica para que esses jovens, essas crianças, caminham então para a revolta, para o ódio, e eles amanhã serão esses, né, que estarão cancelando as pessoas. Temos também algo já na internet, por exemplo, um médico amigo nosso que já diz que tem alguns pacientes, crianças, com cegueira virtual, porque usam o telefone, ou seja, ele já está tão focado nisso que ele não consegue sair da rede. É uma criança, bebê, né? A mãe entrega e ele fica ali focado. Isso é bastante preocupante, né? Beleza. Aconteceu o cancelamento. O que se fazer? Qual é a melhor atitude, se é que tem como reverter isso? Ou qual é a melhor atitude para lidar com esse cancelamento?
Bom, quando nós somos cancelados, é lógico, né? Por mais que tenha boas intenções, nós vamos sentir. Vai sentir, vai ficar incomodado. Primeira atitude é de justificar. Não é? Nós queremos justificar. E aí justificar para quem? Porque já caiu na rede. E já foi cancelado. Já foi cancelado. Né? Como que você não tem esse diálogo? Porque o que transforma a situação é a diversidade, é o diálogo. E aí você fica o quê? Você fica sozinho. A sensação que você tem é que você agora fez um erro muito grande, que todas as pessoas vão ficar sabendo, e você nem sabe quem está ficando sabendo, porque você foi cancelado. Então, o que deve ser feito, né, nesta hora? Bom, nesta hora é aceitação. Isso não tem como, isso já aconteceu, não tem como. Eu vou aceitar e vou analisar, então, começar a perceber o que foi mesmo que eu fiz? Por que fizeram isso comigo? Se está em mim, né, se está em mim, eu vou retratar nas próximas situações que eu possa. Se não está em mim, eu não vou mudar, porque o outro falou. Porque geralmente é esse raivoso, esse que tem mágoa, que tem até ressentimentos, ou da pessoa, do que a pessoa representa. Então, é preciso ter essa sabedoria. Uma posição que o cancelado deveria, pelo menos, adotar é aquela de entender que, geralmente, quem o cancelou ou quem movimentou isso, no fundo, são pessoas extremamente conflituadas, conflitosas. Em outras palavras, doentes da alma, que às vezes precisam muito mais de uma oração do que a raiva de quem foi cancelado. Para quem acompanha o nosso programa, Zélia, e é um pouquinho mais velho e não está entendendo muito bem o que seria esse cancelamento, vamos fazer uma analogia assim, muito grosseira. Imagina que você está diante de um juiz com vários assistentes. E, de repente, ele começa a tomar o seu depoimento e você fala uma palavra apenas que não agrada a ele. Naquela uma palavra, sem nenhuma chance de defesa, ele bate o martelo, impõe a sua sentença, ou seja, amordace ela, tape a boca dela e a prenda. Você não tem. Ali você é vedada, os olhos, amordaçada e levada para um cubículo e isolada. E ali você não tem a menor chance de argumentar, ali você não tem a menor chance de defesa e você não tem, inclusive, nem os advogados que sairiam em sua defesa. Isso seria o cancelamento, só que ocorre na internet, né? A pessoa que tinha centenas ou milhares de seguidores, da noite para o dia, perde praticamente todos. E aquela pessoa que era muito acostumada a ser uma subcelebridade, do nada ela volta a ser uma pessoa comum, uma pessoa isolada. Não é mais o emergente. Não é mais o emergente. Eu, quando estava lendo, eu pensei numa personalidade muito importante para todos nós, que meio que passou por isto. Mas ele, né, ninguém poderia atingir, é Jesus. Quando nós pensamos Cancelaram que Jesus, o mestre, né? Jesus chega ali, né, com aquele tanto de aplauso, ou seja, muitos seguidores, muitas pessoas que admiravam, que só falavam coisas boas, e de repente, por uma palavra, por um recorte, né, que o judaísmo faz na perseguição, ele então é linchado. Acabou. Uma palavra. Isso representou alguma coisa para ele? Não, de maneira nenhuma. Mas serve de exemplo para nós. Quando nós estivermos passando por uma situação dessa, a sabedoria mesmo é modificar, né? Procurar de que maneira eu posso retratar para aqueles que realmente vale a pena. Eu vi alguém retratando, não sei do que se tratava, mas a Xuxa retratando algo que ela tinha falado, que não foi muito importante, que não foi legal. Ou seja, ela foi lá, desconsiderou tudo, né? Mas a palavra, quando ela é dita, Carvalho, ela foi dita. Eu gosto muito de pensar assim, ó, quando você... A famosa flecha lançada, né? E também tem uma historinha bonita que o padre atende uma pessoa no confessionário e a pessoa diz, padre, eu fiz uma maledicência. Eu falei mal daquela pessoa e aconteceu isso, desencadeou uma série de coisas, né? E ela ficou muito apavorada e confessou ao padre. O padre disse, não tem problema. Você vai na sua casa, pega 2 almofadas de pena e traz. E ela toda feliz, né? Foi. Chegou lá e ele falou, não, agora é simples. Você vai no topo da igreja, rasga e joga ao vento.
todas as penas e volta aqui. Ela fez. Xandro chegou embaixo, ele disse, agora, para você reparar, você vai pegar todas as penas e montar novamente essa almofada. Ou seja, uma palavra dita, nós temos São as penas ao responsabilidade. Muitos de nós estamos hoje reencarnados, né, recolhendo essas penas. E podemos estar jogando penas também. E chegou no ponto. O que o Espiritismo fala sobre esse julgamento do próximo? Então, quando nós pensamos nisso, nós vamos lá no duelo mesmo, né, que o duelo julgava que aquela pessoa tinha ofendido e ele tinha que defender aquela honra. Então, a doutrina espírita, para mim, ela traz esse freio importante, ou seja, o egoísmo e o orgulho está ali mesclado. O que eu tenho que fazer perante uma situação dessa? Orai e vigiai, olhai, orai e vigiai. Que o momento que nós estamos vivendo é esse momento. Por exemplo, olhar o quê? Eu não sabia disso, por exemplo. Né? Agora eu vou ficar até vou ficar mais receosa do pouco que eu coloco na rede. Então, a doutrina espírita ela vem derrubar tudo isso, porque a doutrina ensina o perdão, né? Ela ensina o respeito ao outro. A indulgência, a benevolência, que é a verdadeira caridade. Porque nós, espíritas, trabalhamos muito com a caridade como caridade, né? Mas é a indulgência, benevolência e perdão das ofensas, ou seja, perdoar sempre. Então, nós poderíamos dizer, Zélia, que o cristão que se presta a cancelar o outro, a cancelar as pessoas, estaria procedendo de maneira diferente do que Jesus ensinou quando ele falou que nós devemos amar ao próximo? Totalmente, né? Totalmente, nós estamos em contradição com os ensinamentos. E quando nós, então, fazemos isso, nós vamos acionar em nós uma lei, que é a lei de amor, que está na nossa consciência. Talvez, no momento, o indivíduo nem se toca, mas mais tarde, em outra vida, ele vai ter que retomar e refazer tudo isso. Então, por falar em lei, qual seria o comprometimento, em outras palavras, qual seria a responsabilidade do cancelador perante a lei de causa e efeito? Então, né, nós podemos fazer analogia a essa história. Não é que ele vai ser perante, ele vai ter que reconstruir. Ele vai ter que reconstruir aquilo que ele destruiu e construir aquilo que deixou de construir. Ou seja, é a lei de causa e efeito. Ele vai, em dado momento, passar por isso. Nós sabemos que, pela doutrina, não existem injustiçados. Não existe. Todos que passamos por dificuldades, situações ninguém passa pelo que não merece. Ninguém passa. Né? Nós sabemos disso. Nós, às vezes, não recordamos, como você disse. A pessoa ataca, nem sabe, mas o que eu fiz, não é? Mas fez alguma coisa. E tudo que nós fazemos, nada vai ficar sem que nós tenhamos que responder. Embora a lei seja de amor, ela é justa, né? Ela é justa. Então, eu me lembro muito bem, Zélia, de uma ocasião dolorosa, trágica, isso já vai talvez uns 15 anos, de uma pessoa que passava por momentos bastante difíceis em Belo Horizonte. Em determinado dia resolveu se jogar do apartamento que morava. E essa pessoa então se pendurou no peitoril e ali ficou naquela indecisão, se joga ou não joga. E quando as pessoas, os transeuntes, começaram a observar que tinha alguém pendurado lá em cima, foram aglomerando e chamaram as autoridades. Aí chegaram os bombeiros, os especialistas, tentaram negociar, tentaram dissuadir ele da ideia e foram ali longas horas e a massa lá embaixo, olhando para cima, aguardando a decisão. E aí, por um infeliz efeito manada, alguém começou de brincadeira a gritar: pula, 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 e todo mundo começou: pula, 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 e a pessoa se jogou. Quando nós observamos isso da ótica espírita, é importante nós lembrarmos que cada um ali teve a sua cota parte de responsabilidade no ato praticado, na indução e no encorajamento da pessoa, que às vezes precisava de uma palavra de contrário
para poder mudar a ideia dela. Ela foi reforçada, né? E isso acontece também no cancelamento. Exatamente. Quando nós fazemos algo com uma pessoa, muitas das vezes nós esquecemos que, por exemplo, se eu não gosto do A, e eu foco as minhas forças para prejudicar o A, e consigo. Só que o A não é simplesmente uma pessoa. É alguém que tem família, que tem mãe, que tem pai, que tem filhos, às vezes. Tem uma história, né? Que tem uma história e que acabam, de maneira direta ou indireta, sendo prejudicados, ou no mínimo vão sofrer por isso. E, obviamente, o que eu causei a essa pessoa e o que eu causei de maneira indireta será computado sobre as minhas responsabilidades. E nós vamos, sim, ter que responder por isso mais cedo ou mais tarde. Porque ninguém foge à lei. A lei. Né? E pensando nisso, né, o Chico contou uma história, né, daquele circo que pegou fogo no Rio de Janeiro. Você lembra disso? Um circo, sim, né? Sim. Mais de 500 né? pessoas lá em Niterói. Eles morreram queimados. Quem eram aquelas pessoas? Eram as pessoas que ficavam ali aplaudindo, muitas vezes aplaudindo os cristãos que estavam sendo queimados. Nem eram aqueles que botaram fogo. Eram aqueles que aplaudiam, ou seja, eles alimentavam aquela situação. Esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, com certeza é algo coletivo que nós conquistamos. Não é por acaso que estamos todos vivendo essa situação. Então, tudo que é feito, individual ou coletivo, e o indivíduo se perde na massa. Daí o perigo que é. Nós temos que tomar muito cuidado com situações que a gente não sabe aglomerar mesmo no sentido de curiosidade, que a gente acaba linchando pessoas. A gente acaba falando e sendo literalmente. ameaçado. Tanto é que tomou o nome de linchamento virtual. Exatamente. Né? Eu gostaria, então, de agradecer e mandar um abraço para Luciana Reis Barbosa, que está participando do nosso programa, Eni Franco Carvalho, Gênio Eurípides, um grande abraço, Gênio, Fátima Daniela da Silva, a Bárbara Lucas, a Neuza Barbosa, o Giovanni Lima, a Maristela Barbosa Prati e a Regina Meno. Pessoas que mandaram um olá para nós, uma boa noite. E, antes de finalizar, gostaríamos de reiterar o nosso convite para o almoço beneficente que vai acontecer no próximo 11 de abril, cuja renda será revertida para as obras sociais do Centro Espírita Allan Kardec e principalmente para a nossa nova rádio Sintonia no Bem. Quem acompanhou nós na primeira parte viu que a gente está de estúdio novo. É uma rádio que visa levar a palavra do Evangelho a qualquer canto do mundo e, obviamente, nós não conseguimos fazer isso sem recursos. Então, estamos fazendo esse almoço. Ele vai acontecer no dia 11 de abril, das 11h30 às 13h30 na ABB, pelo sistema drive-thru. Você passa no carro, pega o marmitex e leva para casa. E aí alguém fala assim, mas eu estou assistindo de outra cidade, não tem problema. Você pode participar do almoço solidário. Você faz a compra do ingresso e nós doamos a marmita para pessoas que têm necessidade, né? Que têm fome. Interessante isso. Você pode comprar você pode, para que você consiga comprar essa marmita solidária, para que você possa fazer para adquirir, você pode enviar uma mensagem para o 64996096704. Repetindo, 64996096704. É só você mandar uma mensagem pedindo o Pix. Esse é o contato do nosso Lombardi aqui, o Claudinho, que aparece só a voz e hoje nem a voz apareceu. E ele então vai proceder à entrega do ingresso virtual e nós faremos então a doação. Fala, Claudinho. De novo o telefone? Eu tenho que olhar de novo, porque o seu eu nunca memorizei. A gente está fazendo isso para dar tempo do pessoal pegar alguma coisa para anotar. Você então pode mandar uma mensagem para o 64 99609
6704. Nós agradecemos muito. Está na tela. Nós agradecemos muito a presença da Zélia Rocha. Foi uma novela grande, né, Zélia? Entre marcações e adiamentos. Nós tivemos alguns problemas técnicos, mas, enfim, começou a temporada 2021. Espero que no futuro tenhamos você novamente. Assunto para que a gente discuta não falta. Para você que está chegando agora no nosso programa, ele se chama Coisas do Cotidiano, porque sempre iremos discutir assuntos do nosso cotidiano, porém, à luz da doutrina espírita. Eu convido a todos, então, para que agradeçamos a Jesus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui comungando, bebendo dessa fonte preciosa que é o conhecimento que o Evangelho nos provê, de maneira que nós podemos utilizar em qualquer campo da vida. Portanto, o convite do Cristo é para que nós utilizemos o Evangelho como estilo de vida. Estendemos as nossas orações a todos os necessitados, principalmente os que estertoram com a Covid, os familiares, aqueles que retornaram à vida no plano espiritual, e igualmente os que sofrem por essa partida. Que Jesus possa lançar luz a todos, que a nossa querida Mãe Santíssima possa amparar e receber a cada um desses, de maneira que assim possamos prosseguir de cabeça erguida. Muito obrigado a todos. Louvamos a Deus, pelo nome do qual encerramos o nosso programa de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado.